Então vamos aqui para a aula de hoje, a nova política econômica. E por que é importante e legal nós entender o que é essa nova política econômica? Pessoal, todo planejamento de um estado, de um governo, até de uma prefeitura, até mesmo de uma escola, eles não começam do nada. Antes deles entrar no poder, eles já têm um planejamento e já têm uma ideia do que vai fazer. E é isso que é legal vocês entenderem. Aqui, ó, em 1921, Lenin estabelece um plano básico para criar um poderio russo, a nova política econômica que duraria até 1928. Deixa eu ver aqui que agora Isadora, o Caio está pedindo para entrar. Então vamos embora. E o que isso significa? Após a Guerra Civil, a economia russa estava reduzida a um terço do que era antes da Primeira Guerra Mundial. Quando falar um terço, é 33%, então tá 70% a menos, né, no caso. Então, em 1921, quando eles tomam o poder, Lenin estabelece um plano básico para recriar o poderio russo, a nova política econômica, que ela dura até 1928. Ela conservava no governo controle das finanças, das indústrias do transporte, mas permitia a agricultura e o comércio voltassem à propriedade privada. Lembrando que parte da propriedade privada ele também mexe e distribui. Os camponeses, depois de entregar sua parte de suas colheitas ao governo, eles tinham liberdade de vender o restante do mercado. E os comerciantes podiam exercer suas atividades sem restrição. Peraí, sem restrições. Pessoal, isso aqui é o pouco que sobrou dos empregos e da propriedade privada, porque boa parte de tudo, o Estado, quando ele se torna essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 22 ou até mesmo em 21, ela começa, esse Estado ele vai dissolvendo e pegando para si todo esse poderio econômico, como lemos aqui em cima agora mesmo, ó. Vamos achar aqui onde foi que lemos. Eles nacionalizaram a indústria, as finanças e proibiram a propriedade privada produtora de rendimentos. Então, era um pouco que eles não tinham colocado a mão ali. Lenin, no entanto, não conduziu a nova política econômica. É nova política econômica? É a nova política econômica até o final, pois ele morreu em 24. O seu sucessor, o Stalin, que era secretário-geral do partido desde 1922, ele era o homem da máquina partidária. Stalin ele foi desafiado pelo grupo de Trotsky na luta pela sucessão de Lenin. Mas era tarde demais para derrubá-lo. Nenhum dos rivais de Stalin conseguiria reunir a maioria desnecessária no Congresso. Derrotado, o Trotsky ele inspiraria revolucionários por todo o mundo. Seu ideal era expandir imediatamente a outros povos, fazendo o que chamava de revolução permanente. Para Stalin, a necessidade mais urgente da Rússia era a construção o mais rápido possível do poderio soviético por meio da industrialização. Deixar grifado aqui para as próximas aulas. O lema dele era o socialismo em um só país. Significava que a Rússia soviética possuía sozinha todos os recursos necessários para alcançar e superar o capitalismo no mais curto prazo possível. Pessoal, por quê? Vamos voltar aqui no mapinha aqui só para me explicar. Lembra quando a Rússia abre mão dessas partezinhas aqui, onde que eu estou correndo o mouse aqui, ó? Estônia, Letônia, outros países, para a Alemanha? Essa era a parte mais industrializada da Rússia. Mas pensa para vocês ver o tamanho que é esse, o tamanho, o quão grande é isso aqui. Imagina que eles têm poder, eles têm recursos suficientes, eles têm espaço suficiente para expansão
eles têm para se manter no poder e tudo. Então, de certa forma, não está errado essa ideia de que o socialismo é em um país só, que essa Rússia soviética ela possuía todos os recursos necessários para chegar. Tanto é que chega um momento que ela faz frente aos Estados Unidos, ela consegue chegar ao poder. Então vamos ver aqui o que esses planos quinquenais. Os camponeses e trabalhadores teriam de fazer sacrifícios tremendos para superar as debilidades da nação. Então, o Stalin ele põe fim a esse novo plano de política econômica. E ele implanta uma série de planos quinquenais, dos quais o primeiro e mais radical teve início em 1928, né? O impulso da industrialização foi saudado como uma ampla revolução econômica e social, empreendida pelo Estado, segundo um plano racional estabelecido com muita propaganda e uma brilhante demonstração de dados estatísticos. Então, pessoal, de certa forma, nós conseguimos ver aqui o quanto o tanto que o quão diferente eles pensavam. Por mais que eles todos fossem do mesmo partido, partilhassem dos mesmos ideais políticos e sociais, quando chega no poder, cada pessoa, todo mundo quer o bem, né? Todo mundo quer o progresso, todo mundo quer a industrialização, nesse caso, mas cada um quer chegar nesse patamar, nesse lugar, nesse contexto de industrialização, de diminuir a pobreza, de diminuir a desigualdade social de alguma forma. Isso é legal, vocês entenderam que a política até hoje funciona assim. Então, de um lado, você vê um partido político, hoje no Brasil, que congelou o salário do trabalhador por 15 anos e aumentou dele em 69%. E o discurso era: peraí, vamos popularizar o Brasil, vamos ser contra aquela velha política, porque aí você vê a pessoa fazendo tudo igual a velha política. Então, nós já entendemos como que funciona, né? Aquela música do Rapa. O novo, ele já nasce velho, ele já nasce obsoleto. Então, todo mundo quer o bem do país, todo mundo quer o progresso, todo mundo quer um país forte, mas cada um vai chegar e vai ter o plano político, social ou econômico de maneiras diferentes, tá? Então, esse plano do Stalin, a ênfase foi colocada na indústria pesada, na construção de ferrovias, usinas de energia, siderúrgicas e na fabricação de produtos militares, como tanques e avião. A produção de bens de consumo, só produzia o mínimo. E na época, o desabastecimento corroía o comércio. Então, o que significa, né? Como que a gente pode entender? A indústria de base, a indústria pesada, o que gera mesmo, tem muito emprego, passa, de fato, a ter uma maior importância do que tinha anteriormente. Então, construção de ferrovia, de usina, de siderúrgica. Então, ele investe nisso, isso é investimento. Em contrapartida, os bens de consumo, então, coisas que eram para as pessoas consumir, que não era tão necessário, é diminuído. A inexistência de bens de consumo padronizava a vida da população. Então, pessoal, muitas vezes eu tenho um amigo que às vezes ele fala assim para mim assim, às vezes padroniza por baixo, linha por baixo. O que é isso? Então, como todo mundo consome pouco, não tem como ostentar muito, não tem como eu comprar aquela geladeira que abre duas portas, eu só vou ter aquela geladeira simplesinha. Então, lembra que o lema deles, ah, como que eu posso colocar? Que eles queriam uma sociedade sem classes, foi o que eu tinha falado naquela aula, é o que acontece nesse período. Quando eles querem uma sociedade sem classe, é isso. Todo mundo vai ser pobrinho, ou todo mundo vai ser uma classe média igual. Pelo menos no papel funciona bem. Na prática, isso tende a não ser tão legal. Os soviéticos vestiam-se quase todos da mesma maneira. A indústria de calçado produzia apenas um par para cada habitante. Os apartamentos tinham a mesma decoração. Alguns ironizavam a falta de produtos. Vocês no Ocidente têm o problema de ganhar dinheiro. Aqui nós temos dois: ganhar e conseguir gastar. Então, peraí. Em algum lugar, vamos explicar essa frase. Então, o que é o Ocidente?
para cada Rússia. Porque a Rússia, hoje, a Rússia tem a parte que pega a Rússia europeia e a Rússia asiática. Mas nessa época, tudo isso aqui, ó, era considerado, não vamos colocar como asiática, né? Mas a Rússia, tudo era Oriente. Então, quem que eram os ocidentais? Os países capitalistas. Podemos dizer assim, não eram todos os países do Ocidente que eram de fato capitalistas. Então ela falou, ó, vocês no Ocidente têm um problema, que é ganhar dinheiro. Então, peraí, lá nos Estados Unidos, vamos pôr em contrapartida, né? Aqueles já estavam na crise de 29, mas em algum momento não, né? Vocês têm um problema que é ganhar dinheiro. É difícil ganhar dinheiro, mas aqui a gente tem dois problemas: ganhar e conseguir gastar. Então, nos primeiros anos, particularmente, os jovens foram levados a sacrifícios heróicos, vamos dizer assim. Eles orgulhavam de seu esforço para a construção de uma sociedade melhor. Então, em contrapartida, eu sou novo. Vamos colocar vocês. Eu tenho 15, eu tenho 16, estou entrando no mercado de trabalho, eu tenho 20 e poucos. Então, eu não estou me sacrificando, mas é por uma causa melhor, é por uma causa nobre, é para mim chegar e conseguir organizar para uma sociedade superior. Quando a Grande Depressão dos países capitalistas deixou milhões de empregados, nenhum soviético ao mesmo período. Lembra? Ó? Cadê? Em 28. Ó. Então, se o Stalin entrou em 28, em 29, os Estados Unidos já estava a Grande Depressão. Então, era difícil ganhar. Por isso, agora fica clara a frase. Vocês do Ocidente têm o problema que é ganhar dinheiro. Por quê? Porque eles estão vivendo na Grande Depressão. Muita falta de emprego. Aqui, eles eram difíceis de ganhar, porque ganhava pouco. E para conseguir gastar era difícil, porque, como a gente leu aqui em cima, até as roupas, os sapatos, os bens de consumo eram controlados pelo Estado. Então, e que isso também ocasiona, né? Como o Estado ele detentia todos os poderes, todas as indústrias, o grande mercado de trabalho, então, enquanto nos Estados Unidos milhões ficaram desempregados, a gente vai ver a Grande Depressão posterior a isso, nenhum cidadão soviético sofreu pela falta de trabalho. Então, os camponeses eles foram integrados na economia planejada pela coletivização, que significava fusão de fazendas, rebanhos e equipamentos para obter uma produção em larga escala, mais eficiente. Então, o que eles fazem? Eles introduzem métodos ditos modernos que os camponeses tinham enormes dificuldades de compreender. Então, pessoal, muitas vezes hoje ou até mesmo antes, né, eles começam como estados, ele detém todo esse poder econômico, ele é um estado forte, ele é um estado intervencionista, ele funde fazenda, rebanhos e equipamentos. Então, ele quer fazer algo mais dinâmico para ele produzir comida e outros alimentos em larga escala. O processo de coletivização, que é esse processo de unir fazenda, rebanhos e equipamentos, ele teve resistência. Muitos caclos, né? Deve estar escrito kulaks. O que é isso? Camponeses ricos em vez de entregar seus animais ao governo, eles preferiam abatê-los, reduzindo o rebanho a metade. Os cavalos, de grande importância para o transporte rural e para o trabalho agrícola, foram reduzidos. Nossa, eu estou ruim hoje. Os cavalos, de grande importância agrícola, eles foram reduzidos em 1/3 e as lavouras foram abandonadas. Para combater essas resistências, os dirigentes do partido ordenaram a matança de milhões de camponeses, separando famílias, levando homens para os trabalhos forçados na construção industrial ou nos campos de trabalho. Pessoal, como já falei da questão de liberdade, então a questão não tinha como você fazer muita resistência, né? Então, eu não vou entregar nada do que é meu, né? Esses camponeses, eu não vou entregar nada para o governo. Se quer saber o que eu vou fazer com essa vaca que eu tenho, eu vou matar ela e eu como a carne, eu divido a carne aqui, eu vendo, eu vou reduzir meu rebanho à metade, vou fazer isso. E eu não vou fazer o que eles querem. Em contrapartida, o que eles fazem? Eles ordenam a matança de milhões de camponeses. Ou o que eles fazem? Separa a família, leva homens para trabalhos forçados na construção industrial. Então não era muito legal você ser do contra
na Rússia. Se você fosse do contra, provavelmente que você se daria mal. Por que não é legal? Porque lá não existia liberdade, a ideia deles era outra. Lembra que eles não quiseram, de fato, pelo meio da democracia. Eles preferiram a revolução, escolhendo Lenin. Praticamente toda a agricultura russa estava coletivizada. Os cidadãos soviéticos tiveram que trabalhar o máximo possível, sendo recompensados os que faziam contribuições especiais e a realização do plano. E os heróis do trabalho, aqueles que batiam recorde de produção. Então, engenheiros, cientistas, administradores, enfim, né, é criado essa, essa, essa agricultura coletivizada. E isso, por mais que os grandes empresários achem ruim, isso gera emprego. Então, o que que surge? Surge uma nova elite de administradores industriais, treinados pelo partido, que eles buscavam o centralismo, compensar a escassez de administrador. Além disso, a disciplina familiar e os contextos sexuais tornaram-se mais rigorosos dentro de uma ética orientada por um decreto de trabalho. Qualquer fracasso era visto como uma traição, por mais leal ou até mais heróico que tivesse sido o desempenho dos camaradas em questão. Então, você errou, você estava traindo. Então, era muito difícil até mesmo errar, pessoal. Não era só fazer qualquer outra coisa, não. Se uma fábrica não atingisse o nível de produtividade designado pelo partido, os gerentes eram considerados sabotadores ou vistos como preguiçosos e corruptos. Então, num regime onde não tem liberdade, pessoal, e você não pode falar ou nada, numa ditadura, né? Onde não o ditador vem, a regra vem, e você tem que acatar aquela regra segundo o que eles estão te passando. É muito difícil não só governar, mas também você fazer qualquer tipo de coisa, você não pode expressar a sua opinião. Na última semana, vimos pessoas, né, andando de moto no Brasil com o presidente da República, e essas pessoas, algumas, se vocês olharem placas, e sempre quando tem algum protesto que o presidente está envolvido, tem algumas pessoas pedindo intervenção militar, pedindo volta da ditadura, volta do AI-5. Numa ditadura, num regime militar. Oi, Bruna? O AI-5 foi um dos piores AIs que já teve aqui no Exato. Brasil. E quando uma pessoa pede um AI-5, ela pede um ato institucional número 5. O que é isso? É extinção de todos os direitos de liberdade e de qualquer coisa. É o cúmulo e o máximo do retrocesso que a gente consegue ver e observar dentro da sociedade que nós vivemos. Um exemplo disso é que numa ditadura, numa democracia, que é o que vivemos ainda, por mais que tivemos características ditatoriais, por mais que vivemos assim, numa democracia é possível, é passível e é entendido o fato de se pedir uma ditadura. Mas numa ditadura, se você pede a democracia, é o que acontece com os trabalhadores russos quando eles erram. Você pode ser morto, você pode ser exilado, você pode ser torturado. Então, pessoal, por mais ruim e às vezes com baixa representatividade que seja, e por mais erro que tenha uma democracia, ela ainda não inventaram outro regime político tão bom quanto. Vai ter pessoas que defendam a monarquia, que temos um rei, mas espera aí, nós temos o salário mínimo está rendendo cada vez mais, as coisas estão rendendo cada vez mais, o dinheiro está desvalorizado, e agora nós vamos ter que manter uma família real no luxo aqui no Brasil. Eu acho errado. Ou até o fato de alguém pedir a volta de uma ditadura ou uma intervenção do STF Senado, o final nós já conhecemos. São instituições que garantem a democracia. Então, como assim, professor? Instituições que garantem a democracia. Liberdade de imprensa, o Senado, o STF, são tudo para garantir a democracia. Então, se está ruim lá hoje, é porque colocamos representantes ruins lá hoje. E assim sucessivamente, até mesmo na Rússia. Não que eles colocam, mas houve de fato uma reunião.
E nessa reunião eles preferiram entre os bolcheviques, por meio de uma revolução, não pelo meio de uma democracia. E isso vai apresentando características de cada sociedade. Alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa?